Bom dia. Mateus 18, versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. Nós estamos esses dias meditando nas parábolas de Jesus, onde estudam todas e também não estamos lendo ou explicando ela em ordem como está na Bíblia. Não, nós estamos pegando várias e estamos comentando isto, digamos assim, de forma aleatória, não pegando uma por uma ali. Eu vou seguindo ali a risca, tá bom? Versículo 23 diz assim: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-los, bravejando: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecia. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-lhe toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E, sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Essa parábola, essa história que Jesus conta, isso é fazendo a comparação com o reino de Deus. Ele fez uma comparação com o rei, no reino terreno, que resolveu fazer prestação de conta a todos os servos dele que lhe deviam. E então trouxeram à presença dele um que devia 10.000 talentos, ou seja, devia bastante dinheiro a ele. Então o rei falou: olha, o negócio é o seguinte, tu tem como pagar? Não tem como pagar, então você vai ser vendido, sua esposa, seus filhos, tudo que você tem, e para levantar a quantia que você me deve, para cobrir a sua dívida, para que seja pago. Você é tudo vendido, você é vendido como escravo, tudo, né? Então esse servo, ele
rei, chorando, implorando ali caridade, piedade. Se não fazesse isso, que ele ia pagar. Então o rei pegou, perdoou a dívida dele. Falou, não, tá, pode ir embora, vai livre, perdoar. Ele saindo dali, ele encontra um colega dele, um colega, um servo igual a ele, que esse devia para ele uma quantia nada em relação ao que ele devia ao rei. É uma quantia muito pequena. E pegou ele pelo pescoço ali, devia somente 100 denários. 1% do que devia ao rei. Ele pegou pelo pescoço, você tem que me pagar, você me paga ou não, se você não me pagar, eu te mandar para a cadeia. Porque naquela época, naquela situação, se não tivesse dinheiro, mandava-se para a cadeia. Dívida era, se você não pagasse, era como um crime. E ele foi, então, mandou prender esse colega dele. Aí os outros colegas dele, talvez os outros servos, quando viram aquilo, foi até o rei e falou, olha, aquele servo que só perdoou aquela dívida enorme, depois que ele saiu daqui, ele pegou um outro colega nosso, que devia para ele uma mixaria, pegou e mandou para a cadeia. Aí ele falou, não, cara, traz ele aqui. O rei trouxe, trouxeram a presença do rei, ele falou, me perdoe tudo aquilo. Eu não atendi as suas súplicas, os seus pedidos, eu tive misericórdia de você, mas você não teve. Você mandou ele para a cadeia. Agora você que vai, ele mandou ele para a cadeia, então você vai ficar na cadeia. Agora até você me pagar aquilo que eu tinha perdoado. Você vai ter que me pagar tudo. Então o que ocorre? O Senhor nos mostrou, como Jesus disse no final, ele diz no versículo 35, assim também o meu Pai Celestial vos fará cada um se de todo o coração não perdoasse cada um ao seu irmão. Nós temos o hábito de querer justificar a nós mesmos, escolhendo o que devemos, o que podemos ou não perdoar. Nós devemos perdoar todos, desde que venham até nós arrependidos e falar, olha, eu me arrependo, me perdoe. Se isso acontecer 10 vezes ao dia, 20 vezes, as 10 vezes você vai perdoar. É mandamento do Senhor. Você lê Lucas 17. Você não pode estar perdoando se a pessoa se arrepender e não vir a você pedir perdão. E senão você está incentivando ele a continuar no erro e fazer o que não deve. Então o que acontece? Esse moço estava com a dívida, ele pediu clemência, o rei atendeu. Ele pegou um empregado também igual a ele, e sufocou, e o rei não, esse empregado, esse colega dele, falou, me perdoe, eu vou te pagar também, com os pés dele. Mas ele não perdoa. Assim como as pessoas erram, todo mundo erra, nós erramos o tempo todo. Mas se nós não perdoarmos, as pessoas quando vêm até nós pedir perdão, nós também não seremos perdoados por Deus. Não seremos perdoados. Jesus falou bem claro aqui. Assim o meu Pai também celestial vos fará cada um de todo o coração não perdoasse cada um dos seus irmãos. Ah, fulano errou, fulano não fez aquilo. Eu vejo as pessoas falando, não, isso aí é imperdoável. O que ele fez com meu filho, com minha esposa, com meu marido, com meu pai, com meu irmão, com meu irmão. Tudo deve ser perdoado, desde que a pessoa arrependida vem diante de você e fala, não, eu estou arrependido, me perdoe. É isso que temos que entender. Veio até nós, arrependido, pedindo perdão, perdoa. O que não podemos fazer, volta a insistir, a pessoa erra, aí nós sempre não, eu perdoo.
Aí, ou seja, você está incentivando ela a continuar no erro. Nós temos que esperar a pessoa se arrepender. Nós temos que esperar a pessoa vir a nós em busca do perdão. E não existe, por mais grave que seja o que ela tenha cometido, nós devemos perdoar. Ah, pastor, o que ela fez foi muito sério. Ah, ele me traiu assim, assado. Ela me traiu, assado. Não tem como perdoar. Tem, você deve. Perdoar não é uma coisa fácil. Mas é uma ordenança, é mandamento do Senhor. Às vezes pessoas querem, ah não, o Senhor me ajuda a perdoar, me faz perdoar. Não, é uma decisão nossa. Jesus deixou bem claro, falou, perdoai os vossos inimigos. Perdoai aqueles que lhe fazem mal. Nós que temos isso. Não é pedir. Ah, Senhor, faz com que eu perdoe. Não. Eu vou perdoar, porque o Senhor mandou. Entendeu? Fulano fez isso, aquilo, outro. Mas eu sou cristão, seguidor de Jesus. Eu obedeço ao meu mestre. A minha vontade, a minha carne é não perdoar. Mas o Senhor mandou perdoar. Então eu vou perdoar. Ela se arrependeu, quer ter não perdoar. Porque se eu não perdoar, eu também não serei perdoado. Todo mundo, todos os religiosos, todas as religiões conhecem a que chama de oração do Pai Nosso. E uma das palavras ali, dos ensinamentos do Senhor, é lembrando que o Pai nos perdoará assim como nós perdoamos. Ou seja, eu não perdoo, então eu não serei perdoado. Entenda isso. Esse mandamento aqui, essa parábola aqui, é Jesus falando de que maneira devemos perdoar. Não tem desculpas para não perdoar. Eu conheço pessoas que falam, não, pastor, isso não tem como perdoar, porque o que ele fez com meu filho, com minha filha, foi muito grave. Se arrependeu, você pediu perdão, perdoa. Ah, não, ele veio, mas eu não quis nem ouvir. Você que está errado. Você vai para o inferno por esse motivo. Não existe nenhum pecado para nós, seres humanos, que é imperdoável. Não existe. Pecado imperdoável tem para com Deus. Mas entre nós não existe nenhum que seja imperdoável. Temos que entender isso, temos que compreender isso. É isso que nós temos que entender e praticar a palavra de Deus. Ok? Muito bem. Estamos aí meditando nas parábolas de Jesus. E amanhã nós também meditaremos sobre uma outra. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Então, bom dia.